Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês colocassem de pé para nós adorarmos ao Senhor. E abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 1. Filipenses, no capítulo 1. Louvado seja Deus pela sua vida. Estamos aqui nesse dia de estudo da palavra do Senhor. Nem sempre todos vêm, né? Mas glória a Deus pela sua vida. Filipenses no capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações e súplicas por todos vós com alegria, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Versículo 6. Tendo por certo que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Versículo 9. Esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus. Amém? Amém? Eu gosto muito dessa passagem, porque ela é uma promessa de Deus. Aquele que começou a boa obra, Ele vai concluir até aquele dia. Ele pretende nos aperfeiçoar em todo conhecimento, em toda glória, em toda graça de Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesse dia, buscando um aperfeiçoamento, buscando conhecer mais de Deus, se esforçando um pouquinho mais. Eu sei que muitos estão cansados, trabalharam, tiveram afazeres em casa, mas o Senhor tocou no seu coração dizendo: não, eu preciso ir para aquele lugar para conhecer um pouco mais de Jesus. É por isso que nós estamos aqui, amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Vamos clamar para que o Senhor fale. A palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Tiago que todo aquele que deseja sabedoria pode pedir a Deus, porque Ele não vai jogar na sua cara. Muito pelo contrário, Ele se alegra em saber que os filhos desejam conhecer a Ele, amém? Pai, nós te louvamos por esse dia, nós te agradecemos de todo o coração, porque temos a chance de estar nesse lugar para aprender um pouco mais da tua vontade para nós. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque eu sei que o Senhor já tem usado alguém, já tem falado no coração de alguém, e eu sei que através da vida dessa pessoa o Senhor administrar nos nossos corações. E nós estamos nesse lugar com alegria para receber, Senhor, porque eu sei que o Senhor sabe muito melhor do que nós o que nós precisamos. Então fala ao nosso coração, Senhor. Nós estamos aqui para te dar todo o louvor que o Senhor merece, toda a adoração que o Senhor merece, Senhor Jesus. Estamos aqui para nos entregar a Ti, porque nós te amamos de todo o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui para dar glória àquele que nos escolheu. Nós estamos aqui de coração sincero. E esse louvor fala isso. Estamos aqui para erguer as nossas mãos, para erguer louvor. Não fazendo algo aqui muito mirabolante, mas sendo sincero, doando o nosso coração, mesmo no nosso cansaço, mesmo no nosso estresse, dizendo: Pai, eu quero aprender de Ti. Amém? Então vamos dar glória a esse Deus maravilhoso.
começou a boa obra em nós está nos aperfeiçoando dia após dia, está transformando dia após dia. E eu gosto muito daquela passagem que diz que Deus tem reservado para nós toda a plenitude de Cristo Jesus. É muita coisa, é muita coisa. A gente pode até se achar, olha, eu sou bonzinho, eu não sou tão errado quando a gente olha para o mundo, mas quando a gente se coloca diante de toda a plenitude de Cristo Jesus, é muita coisa. Mas o Senhor tem reservado isso para nós. E a palavra diz que Ele vai terminar, vai concluir essa obra até aquele dia. Ele tem para nós, isso depende da nossa disposição, do nosso desejo de nos colocarmos diante dEle, de nos doarmos a Ele, para dizer, Pai, eu quero ser como Cristo Jesus. Continua essa obra, não desiste da minha vida, porque eu preciso do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.
seus olhos e nós vamos clamar a Deus. Pai, não desiste de nós estamos nesse lugar porque temos fome, porque temos sede da Tua presença, porque desejamos ser fortalecidos, ser alicerçados no amor que o Senhor tem para nós, na preparação que o Senhor tem para nós. Nós queremos chegar ao ponto que o Senhor tem preparado. Eu sei que nós estamos distantes ainda, Deus. Eu sei que talvez falte muito nesse caminho, mas nesse lugar, nessa noite, nosso coração, a nossa mente está aberta para receber aquilo que o Senhor tem para fazer no nosso coração. Porque eu creio, Senhor, nessa palavra que diz que o Senhor há de concluir essa obra nas nossas vidas. Eu sei que eu sou a sua obra de amor, que nós somos a sua obra de amor, Deus. E eu te agradeço de todo o nosso coração em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Pode se assentar. Fique à vontade. Você está na casa do Pai. Amém? Glória a Deus. Feliz por mais essa oportunidade. Deus nos concede, né? Podemos estar na casa dele para juntos adorar o seu nome e ouvir da sua palavra. Eu quero convidar os irmãos para abrir o livro de Josué. Josué capítulo 8, no final do capítulo 8, a partir do versículo 30, vai falar da renovação da aliança de Deus e o povo de Israel. E Josué, depois de ter vencido a batalha, e o povo de Israel ter vencido a batalha contra Ai, um nome estranho essa cidade, né? Parece que a gente está lendo uma coisa e quando eles cristão fala Ai, né? Quando eles venceram a batalha contra Ai, eles levantaram um altar ao Senhor. E naquele monte em que Moisés tinha lido para o povo de Israel sobre a bênção e a maldição. E novamente agora Josué coloca o povo um pouco de um lado no Monte Ebal e um pouco do outro no Monte Gerizim. É interessante, irmãos, que estudiosos dizem que foi exatamente nesse lugar que eles fizeram isso, porque a acústica daquele lugar contribuía para que todo mundo ouvisse a lei de Deus. Então quando Josué fala e ele repete todas as palavras de Moisés diante do povo, todo mundo conseguia ouvir. Então eles renovam essa aliança, eles constroem altar, eles adoram ao Senhor porque venceram, porque ganharam mais uma batalha e eles conquistaram mais uma cidade. E no versículo 34 vai dizer que Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Agora, nesse capítulo 9, vai falar de alguns povos que se levantam contra Israel, alguns povos que Israel precisa conquistar. Então vamos ler lá, Josué capítulo 9, diz assim: e souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas de Cefelá, e em todo o litoral do Mar Grande, até o Líbano, eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Tem alguma versão que diz outra palavra? Astúcia.
recorreram à astúcia e enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês e de onde vocês vêm? Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor, o seu Deus, pois ouvimos falar dele, e tudo o que fez no Egito, e de tudo o que fez aos dois reis dos amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinavam em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. 3 dias depois de fazerem acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos que viviam perto deles. Amém? Esse texto fala da astúcia desse povo gibeonita. Irmãos, quando eu leio esse texto aqui, eu vejo que tinha Josué todo um monte de cidade para conquistar, e essas cidades estavam vendo o que estava acontecendo com as demais, e eles estavam se preparando para guerrear contra Israel, ou para defender o seu território. E, irmãos, quando nós lemos aqui no começo do texto, no capítulo 9, versículo 1, diz assim que souberam disso todos os reis que viviam ao oeste do Jordão. Esse povo de Gibeon vivia ali ao oeste do Jordão. Então eles ficaram sabendo do quê? Do que Josué e Israel tinham feito contra Ai e contra Jericó. E quando nós lemos esse texto, nós vemos que eles foram astutos. A Bíblia vai dizer que eles usaram de astúcia. E a astúcia é essa que eles souberam que Israel usou contra Ai, porque Israel fez que ia invadir Ai. Quando Ai partiu para cima de Israel, Israel fugiu. Quando Israel foge, o resto do exército de Israel toma a cidade, e eles tomam a cidade, tacam fogo na cidade. Então o exército volta contra os guerreiros de Ai e vence a batalha e tomam a cidade. Então a astúcia do povo de Deus gerou também astúcia no coração do inimigo. Gerou astúcia no coração do inimigo. Então eles vieram, como nós lemos aqui no texto, e falaram assim: ó, nós somos de uma terra distante. Eles prepararam tudo um teatro para poder enganar o povo de Israel. E já era um artista naquele tempo, irmãos. O povo já era artista naquele tempo. Você imagina o pensamento deles. Eles arrumaram uma roupa velha, arrumaram uns vasilhames de carregar vinho também velho, sandália era velha,
pegaram uns burros de carga e colocaram as coisas nas costas dos burros para carregar, pegaram um pão velho. Então eles usaram de astúcia, e com astúcia eles conseguiram enganar Israel. Com astúcia eles conseguiram a confiança de Josué e dos líderes de Israel, por causa da astúcia. E quando eu olho para esse texto, eu penso que nós precisamos aprender a ser astutos, irmãos. Jesus vai dizer que nós precisamos ser simples como a pomba, mas astuto como a serpente. Nós precisamos usar de astúcia, nós precisamos ser inteligentes, nós precisamos ser focados, nós precisamos abrir a nossa mente. Se tem um povo que deveria ou precisaria ser o povo esperto, seria o povo crente. Eu estava conversando hoje sobre religião e alguém questionou a religião e eu falei assim, eu vou te falar, a religião é importante, a religião é boa, a religião é necessária, a religião é o anseio do ser humano com o divino, com o alto, mas a religião de má fé, ela vai pegar as pessoas em 3 pontos. Ele falou, quais são os 3 pontos? Eu falei, na ganância, na doença e no medo. A religião vai sempre usar esses 3 pontos fracos do ser humano. E se você analisar no tempo que nós estamos vivendo, a religião usa disso para se beneficiar, mas não a verdadeira religião, porque Jesus vai usar Tiago para dizer lá no livro de Tiago que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Então a boa religião que agrada a Deus é a religião que estende a mão, que abençoa, que cuida, que não é o final da bênção. O verdadeiro religioso não é aquele que pensa que ele é o final da bênção de Deus, mas sim o canal dela. Então a religião é necessária, a religião é necessária, só que o religioso de má fé, ele vai pegar as pessoas nesses 3 pontos, que é na enfermidade. Quem não tem enfermidade aqui, levanta a mão. Quem está bem saudável? Quem não sentiu nenhuma dor essa semana ainda? Então, quando se fala em religião e se fala em religião que cura a enfermidade, nós estamos dentro, porque nós necessitamos de um milagre. Quem que precisa de milagre? Seja ele que cunho for, nós sempre precisamos de um milagre. Nós sempre precisamos de um milagre. Nem que seja para multiplicar o dinheiro na conta, né? Mas a gente está sempre precisando. Para assumir um boleto, para alguém. A gente está sempre precisando de um milagre. E a gente vive assim. Então, quem não precisa de milagre? Quem não anseia, não tem anseio, ou não, quem sabe não tem medo do futuro? Às vezes a gente tem medo do futuro. Quando se fala em futuro, se pensa logo em quê? No último livro da Bíblia, Apocalipse. É verdade? Então a gente já pensa assim, o Apocalipse é o que vai acabar com tudo. Então, dá medo. Então a religião, num tempo que se chama hoje, começa a aplicar o quê? Medo. O segredo para encher uma igreja: trabalha na ganância, porque a gente sempre anseia ganhar. Não é verdade? Quem quer ganhar mais aí? Levanta a mão. A gente sempre quer, porque a gente quer ganhar mais. Por isso que nós estamos vivendo em um tempo do evangelho do coach, porque o povo quer ganhar bem. Funciona até uma altura para frente não funciona. Você tem que mentalizar, funcionou para alguns, mas não funciona para todos, porque Jesus falou assim, que os pobres vocês sempre terão convosco. Então alguém vai ter que ser pobre. Aí o coach vai falar, mas não precisa ser você, pode ser seu vizinho, né? Mas o seu vizinho vai ser alguém que necessita da bênção de Deus. Você está preparado para ser o canal da bênção de Deus para o seu vizinho? Por isso às vezes Deus não nos abençoa, porque nós pensamos em nós como o final da bênção. Quer encher a igreja? Trabalhe no medo, trabalhe na necessidade e trabalhe na ganância. Enche a igreja. Só que é o correto? Não é. Irmãos, é difícil pregar o evangelho verdadeiro, porque o evangelho verdadeiro vai falar que Jesus não veio trazer paz, mas espada. Espada para quê? Para nós aprendermos a lutar.
Então, a religião é agradável, é boa, quando se está embasado na verdade da palavra. Então, o crente precisa ser inteligente, o crente precisa ter raciocínio. Irmãos, eu ouvi um vídeo essa semana, não sei se foi essa semana passada, o tempo está passando tão rápido, de um pastor pregando, irmãos, e eu quase falei igual o rei Agripa quando Paulo discursou: por um pouco não me convenceste. O cara pegou o pecado original do homem lá no Éden, colocou uma serpente, mas não uma serpente só que tinha perna, uma serpente que ficava ereta, em pé, como um ser humano. E uma serpente de boa aparência que encantou o coração de Eva. E que a Eva deitou com a serpente e gerou um filho. Depois a Eva deitou com Adão e gerou outro filho. Quer dizer que Caim e Abel eram gêmeos, e que um era filho do inimigo e o outro era filho de Deus, filho de Adão. Quando você escuta o cara falando e argumentando e jogando lá nas passagens lá, que João, 1 João vai dizer assim, que tem os filhos de Deus e os filhos do maligno, você fala: mas é mesmo? E a Bíblia vai dizer, vai nos alertar sobre isso, que nos últimos tempos viriam, e o diabo se transforma até em anjo de luz, e se possível enganaria até os escolhidos, viriam os falsos mestres. Então, se a gente não estiver embasado na Escritura, tiver convicção daquilo que a gente crê, nós somos pegos no medo, somos pegos na ganância e somos pegos na necessidade. Porque os falsos mestres estão aí, irmãos. E essa semana eu vi mais um de um líder de uma grande igreja, uma igreja antiga no Brasil, e largou mais uma furada. Então a gente fica pensando que essas vozes são as vozes que a igreja ouve. Se a igreja não tem astúcia, não tem inteligência, não tem a mente aberta, ou não entendeu o Evangelho de Jesus, a igreja se dissipa, se dispersa e acaba. Porque a gente é levado pelo engano. Aqui, irmãos, o povo de Gibeon foram astutos. E por causa da astúcia eles continuaram vivos. Continuaram vivos. E eles enganaram Israel por quê? Versículo 14. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Não consultaram o Senhor. Então, é um tempo que nós estamos vivendo de muitas vozes. Eu estava falando com um ateu essa semana também, e eu estava conversando com ele sobre postagens na internet, Facebook e tal, Instagram, porque tem gente que posta de tudo. Um dia ele posta um pastor pregando, outro dia, desses coach, né? Outro dia ele posta um espírita falando, outro dia ele posta um padre, outro dia as músicas são baixas e assim vai. Você pode notar, você deve ter alguém que você segue que faz esse tipo de coisa. Aí você fica pensando, quem que essas pessoas estão ouvindo? Qual que é o rumo? No que elas pensam? Tantas vozes falando e elas estão no meio de todas essas vozes, mas elas não sabem quem elas são, para onde elas estão indo, o que elas vão fazer da vida, qual é o futuro, o que pensar, o que fazer, quem eu sou, já não sabe mais nada. Por quê? Porque a informação vem e é isso aqui que eu acho, porque você só posta uma coisa que você deve pensar parecido, ou não? Então as pessoas não sabem mais quem nós ouvir, não tem astúcia, não sabe passar por um filtro tudo aquilo que ouve. Irmãos, eu sou meio chato. Eu escuto um negócio e eu fico martelando aquilo ali, olha, uns par de dias para daí eu formar minha opinião. Um dia um pastor trouxe uma revelação que estava num livro e o cara citou a Bíblia, citou o versículo, e eu fiquei pensando sobre aquilo. Eu falei, eu vou lá ler. E as datas, por questão de dias, não fechavam com aquilo que eu disse. Eu falei, ó, isso aqui, pode ser que aconteceu, mas não aconteceu. Porque tal
tal ano era o rei tal, e nesse ano foi o ano que ele desapareceu. É a história de Elias. Aí ele falou, você sabe que eu não tinha reparado? Então assim, antes de a gente falar, expressar, a gente precisa analisar. O povo de Israel foi enganado porque eles não consultaram o Senhor. Como nós consultamos ao Senhor, irmãos? Através daquilo que Ele deixou para nós. Ele vai nos responder em oração? Responde. Mas o principal guia, manual de fé e prática da igreja tem que ser a palavra de Deus. Então, o povo de Israel precisava saber que Deus falou que eles iam exterminar com os heveus, com os jebuseus, com os amorreus, tudo esses zeus repete um monte de vezes, não é verdade? Como é que ele chega diante dos gebionitas, que são os heveus, e não sabe que esse povo é do povo que eles precisam matar? Então faltou o que? Memória para o povo de Israel, e faltou consultar o Senhor. Então a bênção eles tinham ouvido e a maldição eles tinham ouvido, mas agora eles já tomam uma decisão precipitada. É o que acontece conosco. Nós viemos aqui, ouvimos uma palavra, nós lemos a Bíblia, quando chega no dia de nós tomar uma decisão, uma atitude, nós já não sabemos, não nos lembramos mais de como Deus quer que nós agimos, de como Deus quer que nós façamos, de como Deus espera que nós agimos em determinada situação. Então, nós precisamos trazer à memória aquilo que Deus tem falado conosco, aquilo que Deus tem nos ensinado, porque nós temos memória curta, não temos? A gente tem a memória curta. Quem lembra de que deputado votou? Federal aí, levanta a mão. Aí. Estadual. Senador, que era 2. Como é que vamos cobrar o dia da mãe se nós não lembramos quem foi? Você já parou para pensar? Malemar o governador. Governador, né? Nós não lembramos, nós temos uma memória curta. Como que você vai lá te dar um voto de confiança para uma pessoa que vai se passar 2 anos ou 3 anos e você não lembra mais para quem foi que você deu esse voto de confiança? Por isso que o Brasil está do jeito que está, irmãos. Eles fazem o que querem e nós vamos ter que baixar a cabeça e obedecer ou se levantar contra e de algum jeito lutar. Vai chegar esse ponto. Estados Unidos está para sair uma lei essa semana que o excelentíssimo presidente ia assinar, porque é bem a cara dele que ia prejudicar a igreja, ia prejudicar as crianças, ia prejudicar todo mundo. A igreja já não vai poder pregar o que prega e assim vai. Por quê? Porque o povo não sabe quem vota. A gente tem a memória muito curta. Nós não sabemos o que as pessoas já fizeram contra nós lá no passado. Então, vou votar nele, ele parece ser um cara bom. Ou vem um político da nossa cidade falar, esse aqui eu indico, eu conheço. Um dia eu falei, chegou um candidato lá a deputado com um dos ex-prefeitos da cidade. O ex-prefeito falou, esse aqui eu indico, esse aqui é um cara bom. Eu falei, agora eu não voto, porque se está andando com esse aí, sinal que boa coisa não é. E eu tirei um monte de voto dele lá dentro, e eu falei, não, cara, isso aí é da mesma raça. A humana, né? Raça humana. Então, irmão, nós precisamos ter astúcia. E nós precisamos consultar o Senhor. Então eu aprendo com Israel e aprendo com Gibeon. Por quê? Porque eles foram astutos. Israel foi o quê? Foi o tapado que foi enganado, porque não consultou o Senhor. Então quem deveria estar melhor na situação era Israel, que ia falar assim, não, peraí, vamos falar com Deus. Nós temos Urim e Tumim, vamos consultar o Senhor. Se Deus falar que vocês são, eles não descobriram quem que tinha pecado no arraial antes de lutar contra Ai? Novamente? Descobriram? Descobriu, Deus foi apontando família por família, descendência por descendência, até que chegou na família de Acã. Mataram Acã. Então, eles não podiam ter consultado o Senhor? Podia, mas a memória deles é curta. Não lembravam mais o que Deus tinha feito. Então, Deus poderia revelar. Então, quem tinha o poder na mão era Israel. Mas Israel que saiu por baixo da história. Foi enganado. E é ruim a sensação de ser enganado, né, irmãos? É ruim, né? Aí, quando a gente é enganado, a gente fica pensando, mas como é que eu sou burro, né?
Você já pensou assim? Alguém já te passou um golpe? Você ficou pensando, meu Deus, como é que eu fui cair nessa? Eu pensava que eu era tão inteligente. Aí, irmãos, o povo de Israel não consultou o Senhor. E eles foram enganados. E eles confirmaram com o juramento que iam manter o povo de Gibeon em paz. Eles não iam matar eles. Aí 3 dias depois eles descobriram que eles eram vizinhos. Eles eram vizinhos. Está aí? No versículo 17, diz assim: por isso partiram de viagem, 3 dias depois chegaram à cidade dos Heveus, em que eram Gibeon, Quefira, Irote e Kiriat-Jearim. Mas não atacaram porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes. A primeira vez em Josué que a comunidade de Israel começa a queixar-se, começa a reclamar como os seus pais faziam no deserto. E eles reclamavam porque agora nós temos menos terra, nós temos menos lugar, nós vamos ter que carregar esse povo nas costas, vamos ter que levar esse povo junto. Versículo 19: lhes responderam: fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Todavia nós os trataremos assim, vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina, por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. E acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim manteve a promessa dos líderes. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: por que vocês nos enganaram, dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade vivem perto? Agora vocês estão debaixo de maldição. Nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. E eles responderam a Josué: os seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés desse a vocês toda esta terra, e que eliminasse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês, por isso agimos assim. Estamos agora nas suas mãos, faça conosco o que parecer bom e justo. Josué então os protegeu e não permitiu que os matassem, mas naquele dia fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse. É o que eles são até hoje. Irmãos, eles ficaram vivos, mas se tornaram escravos. Mas eu acho muito interessante, irmãos, que quando nós pensamos nos heveus aqui, o povo de Gibeon, eles foram astutos para manter-se vivos. E eles ficaram vivos porque a astúcia deles deu em alguma coisa, conseguiu enganar Israel. Mas outra coisa que eu acho interessante é que o que eles ficaram para fazer parece um trabalho difícil, né? Não é verdade? Rachar lenha, puxar lenha e carregar água. Nos lugares em que eles estavam vivendo, a água deveria vir de muito longe. Mas quando eu penso que a água que eles vão puxar é para servir a comunidade de Israel e é para servir o altar do Senhor, o trabalho que eles iam fazer era um trabalho gratificante. E quando eu penso nesse povo, que não era povo e que agora tem a honra, eles estão sendo honrados, irmãos, porque além de ficar vivo, eles vão ter trabalho. É trabalho escravo, mas eles vão ter utilidade. Porque a pior coisa do mundo é uma pessoa se sentir inútil. A pior coisa do mundo é a pessoa se sentir inútil. Então eles já se sentiram indefesos contra Israel. Então eles, por medo, eles usaram de astúcia, porque na guerra eles não iam vencer. Por medo, eles enganaram Israel e conseguiram ser honrados com o quê? Com trabalho.
E o trabalho deles era honroso, mais ainda porque eles iam carregar lenha para o altar do Senhor. Aí eu trago para nós essa palavra. Nós éramos malandros, nós éramos pessoas indignas, nós éramos pessoas que não mereciam misericórdia. Mas um dia Deus falou assim: eu chamarei meu povo, aquele que não é meu povo. Eu chamarei o estrangeiro de meu povo. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Gibeon representa nós como igreja do Senhor Jesus, que um dia nós não éramos nada, mas outro dia nós passamos ao quê? A puxar lenha para o altar do Senhor. E se nós não executarmos isso, nós somos pior do que o povo de Gibeon. Então a nossa função como igreja é o quê? É serviço, é trabalho, é fazer alguma coisa, é movimentação, porque senão nós não seremos úteis. Você está entendendo? Nós precisamos nos movimentar, nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos sair do lugar, porque Deus nos chamou para isso, para colocar lenha no altar, para puxar água, para servir água. Nós fomos chamados para ser canal da bênção de Deus. Você imagina, tinha lá o Arraial de Israel, 3 milhões de pessoas, 4 milhões de pessoas, muita gente. Essas pessoas estão com sede e vem lá 15 mil pessoas de Gibeon e eles vão lá buscar água. Outros 1000 vão lá pegar a lenha e vai levar no altar e vão trabalhar e vão fazer alguma coisa. Israel está se preparando para a batalha e Israel se tornou o quê? A defesa do povo de Gibeon, porque quando Gibeon estava para ser atacado, eles falaram: por favor, nos ajude. E Israel vem em socorro deles no nome do Senhor dos Exércitos, e nós vamos ver que Israel vence a batalha, porque Deus tem compromisso com aquilo que Ele fala. Então a igreja, irmãos, por mais que a igreja às vezes se assuste, às vezes fique com medo, a igreja precisa entender que ela está debaixo das mãos poderosas do Senhor, nosso Deus. Uma coisa que a igreja não pode parar de fazer é exercer a função que ela foi chamada, para trazer lenha para o altar. Lá em Levítico capítulo 6, se eu não me engano, versículo 13, diz que o fogo deveria arder continuamente sobre o altar e não deveria se apagar. Quem que exerce essa função? A igreja precisa manter o fogo do altar aceso. Gibeon era quem trazia lenha, então nós precisamos continuar trazendo lenha, nós precisamos aquecer, nós precisamos manter o altar aceso, nós precisamos manter a presença de Deus no meio de nós, nós precisamos manter a chama do nosso coração acesa. Por quê? Porque nós vamos passando pela vida, e a vida não é fácil, irmãos. Já dizia, como eu costumo dizer, o sábado da praça é nossa: viver é bom, mas dá um trabalho. Não é verdade? Viver é bom, mas dá trabalho. Então a vida vai nos machucando, vai nos judiando, vai nos enfraquecendo, e essa chama vai diminuindo. E nós paramos de carregar lenha, nós paramos de carregar água. A água, irmãos, é o que mata a sede, a água é o que limpa. E a lenha é o que mantém o fogo aceso. Enquanto tiver lenha, tem fogo. Enquanto tiver uma brasinha ali, você traz mais um toco lá e joga lá dentro, vai pegar fogo nesse toco. Mas não dá para deixar essa brasinha virar carvão, porque se virar carvão, não pega mais. Tem que começar tudo de novo. E olha, acender fogo é um negócio difícil, né? Quem quer essa carne? Eu gosto de assar carne, mas fazer fogo, ô negócio difícil. Porque às vezes a lenha está molhada. E é interessante, irmãos, que lenha molhada tem a ver com querer fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Por exemplo, Gibeon precisava dividir os trabalhos, porque o mesmo que trazia a água não podia trazer a lenha. O mesmo que traz a água não traz a lenha. Por quê? Porque senão vai derramar água ou senão vai molhar a lenha. As duas coisas não vai dar certo. Então nós fomos chamados por Deus para exercer uma função.
Mas o altar do nosso coração, nós temos responsabilidade de manter aceso. A sede dos outros, nós também temos responsabilidade de matar. Às vezes nós precisamos levar água para que alguém possa se lavar, se refrigerar, se refrescar. Irmãos, eu quero que você entenda que Gibeon não era o povo de Deus, mas estava no meio do povo. Coloque-se de pé. Semana que vem nós continuamos. Não era o povo de Deus, e nós também. Nós somos estrangeiros, nós não somos judeus. E é feito muita confusão, irmãos, com relação a interpretar a Bíblia, com relação a essas coisas. Tem gente que quer judaizar a igreja. E a igreja não é judia, a igreja é cristã. A igreja é seguidora de Cristo. Ah, mas Cristo, a salvação vem do judeu, vem dos judeus. Mas Cristo vem do Pai. E o Pai é Pai de todos, quer estar em todos, e ama a todos, e quer cuidar de todos. Por isso que Gibeon agora faz parte do povo. Gibeon agora puxa lenha, Gibeon puxa água, Gibeon é útil. E Gibeon é escravo. Ah, o que nos ilustra mais como alguém que segue a Jesus? É o serviço, é ser servo de Jesus. Ah, mas a Bíblia diz que Jesus falou assim, que não vai mais chamar de servo, mas amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Ah, mas nós temos que ser servo. Por quê? Porque foi Ele que nos resgatou. Foi Ele que nos trouxe a redenção. Nós éramos escravos do pecado, do maligno. Agora Jesus vem, morre na cruz e nos compra. Então Ele nos trouxe a redenção. Agora nós nos tornamos escravos dele, porque foi Ele quem pagou o preço. Nós somos servos do Senhor Jesus. Então esse povo se tornou povo agora junto com o povo de Deus. Aleluia. Não só pelo serviço, mas porque eles também eram guardados pela presença de Deus. A igreja é cuidada pelo Senhor nosso Deus. Aleluia. Irmãos, quando nós vemos tantas pessoas deturpando a palavra de Deus, confundindo a mente das pessoas, nós precisamos orar e interceder pela igreja. Não só a igreja local, mas a igreja universal, a igreja no modo geral, a igreja no mundo. Por que, irmãos? Porque nós estamos chegando em um tempo muito difícil. E só vence esse tempo difícil quem está embasado no Evangelho de Jesus Cristo. Quem tem muita dúvida, quem tem muito medo, é difícil vencer isso. Quem acredita que oração é magia, é difícil vencer assim. Porque às vezes a oração, a irmã não pode orar pela irmã Lourdes e a irmã Lourdes ser curada, mas ela pode orar pela Natalia e a Natalia não ser curada. Se a fé da Natalia estiver embasada no fato de que a irmã Lourdes foi curada e ela precisa ser curada também, ela vai se frustrar. E é o que acontece no meio evangélico do tempo de hoje. Porque nem Jesus curou todo mundo. Nem Paulo curou todo mundo. Pedro não curou todo mundo. Então, se nós embasarmos a nossa fé no que acontece, nos acontecimentos, nos milagres, a nossa fé não vai suportar, porque vai chegar um dia que o milagre não vai chegar. Vai chegar um tempo em que o milagre parece demorar. Vai chegar um tempo em que a luta vai vir e parece que nós vamos sucumbir a essa luta. Mas o que a igreja precisa entender é que ainda que você esteja lá na luta, no fundo do poço, você precisa entender que Jesus está na sua vida e Ele é com você, não por acontecimentos, mas porque um dia Ele prometeu, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. É esse entendimento que vence o mundo. Essa é a fé que vence o mundo. Essa é a fé. Porque, irmãos, no Velho Testamento nós lemos, nós estamos estudando o Velho Testamento. E quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vemos sempre Deus falando, obedece que vai dar certo. No Novo Testamento, quando nós obedecemos, a perseguição vem, a luta vem, a dificuldade vem. Nós somos discípulos do quê? Da era nova, da nova aliança. Então,
Evangelho não é mar de rosa, Evangelho é graça, é paz, é gozo, é alegria do Espírito Santo, mas não isenta nós das dificuldades. Nós precisamos aprender a dizer que nem Paulo. Eu aprendi a viver contente com muito, eu aprendi a viver contente com pouco, com quase nada. Eu posso todas as coisas naquele que a nossa fé precisa estar fortalecida nas promessas de Jesus para a nossa vida. Glória a Deus. Mas um evangelho desse jeito não dá certo para mim não, porque eu prefiro viver bem. Nós queremos viver bem. E viveremos bem. Aleluia. Porque Jesus veio para nos trazer vida e vida abundante. Jesus nos chamou para sermos sua igreja, sermos seu povo. Mas Ele pergunta para nós: onde está a lenha? Onde está a água? Você está sendo canal de bênção na vida de alguém? Você tem colocado lenha no altar do Senhor? Você tem mantido o fogo aceso? O que você tem feito com aquilo que Deus te deu de presente? Deus te deu a chance de continuar vivendo. Deus te deu a chance de fazer parte do ministério poderoso que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A dificuldade virá, mas você precisa continuar carregando. E quem carrega lenha, Jesus disse um dia: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. O que a cruz é? É lenha, é madeira. Tome a sua cruz e siga. Nós precisamos continuar na direção certa, cumprindo o chamado de Jesus para a nossa vida. Glória a Deus. Irmãos, que as coisas do mundo, as coisas da vida, a fraqueza da nossa vida não vem nos tirar da presença de Deus. Que os nossos olhos venham continuar em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. A fé que você tem veio dele, foi ele que foi o autor. É ele que colocou ela no seu coração. E é ele que vai te levar para o céu, para a eternidade, para que você o adore por toda a eternidade, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. É ele que nos mantém de pé. É ele que nos deu permissão para continuar vivo, puxando água, puxando lenha, adorando, exaltando, fazendo parte do altar do Senhor, da igreja de Cristo. Estrangeiros, nós somos. A Bíblia vai nos chamar de estrangeiro em uma terra diferente, mas que um dia Ele vai nos levar para habitar no lugar onde habita a justiça. Não perca o foco, não perca os teus olhos do céu. Deus nos comprou para aquele lugar maravilhoso. A vida aqui às vezes é difícil, ela nos dá alguns golpes, mas na eternidade nós vamos desfrutar de paz plena, de alegria plena, de vida plena e de vida eterna, na presença do Senhor, nosso Deus, que está cuidando da igreja, está cuidando do seu povo. Ame esse Deus, adore esse Deus, não desanime, continue firme e constante e abundante na palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, eu te louvo. Te exalto, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, por Tua palavra, Senhor, por esse exemplo, Senhor, de astúcia, Pai amado, e de enganação por qual Israel passou. Pai amado, que nós possamos viver, Senhor, com astúcia, com sabedoria, Pai amado, pesquisando, Senhor, buscando em Ti, Senhor, a revelação, Senhor, do que devemos fazer, como fazer, aonde ir, para onde ir, Senhor, em nome de Jesus, para que nós venhamos permanecer firmes até o final, vencendo todas as batalhas, Senhor, meu Deus, da Tua presença, através da Tua ajuda, da ajuda do Teu Espírito Santo, da Tua graça, do Teu amor, do Teu Espírito de fortaleza, Senhor. Fortalece as nossas vidas como Tua igreja, para que nós possamos vencer esse tempo, Senhor, e continuar adorando o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém. Amém.